Ele está por aí para o seu irmão. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz? Amém. Aleluia. Como eu sempre falo, onde quer que eu vá, que para mim sempre é um motivo de alegria estar na casa do Senhor, seja ministrando, seja recebendo. Eu posso garantir para você que sempre que eu vou ao culto, eu nunca saio da mesma forma que eu entrei. Sempre o Senhor trabalha algo, sempre a gente sai um pouco melhor do que como entrou. E como a palavra do Senhor diz, na presença do Senhor até a tristeza da falta de alegria, amém? Então é um motivo de muita alegria poder estar aqui, nessa igreja abençoada, com essa família abençoada, como ele falou, eu faço dele as mesmas palavras, né? Ele me viu menor, eu vi ele maior, hoje inverteu. Eu tive a honra, estou tendo a honra de estar na casa dele e tenho visto, né, o crescimento dessa igreja, tenho visto o crescimento das pessoas. Vocês podem até não imaginar, mas eu e minha esposa, a gente, provavelmente quem foi no encontro, né, que a gente conheceu, a gente acompanha ali no Instagram, a gente vê o crescimento de cada um dessa igreja abençoada e a gente fica muito feliz em poder ver o reino do Senhor avançando, amém? Aleluia. Quem está feliz? Amém! Estou muito feliz em poder estar aqui com essa equipe maravilhosa, né? Meu discípulo Gustavo, sua esposa Mariana, Diego também. Faltou só a Kézia, que não viu quem está trabalhando. Eu queria trazer toda a igreja, né? Falei para o pastor Salvador, quando eu for, vou levar todo mundo, sendo que infelizmente ainda as pessoas trabalham para homens, mas eu creio que vai chegar um dia da gente trabalhar só para o Senhor, amém? É para isso que a gente nasceu e é para isso que você existe. Aleluia, eu creio que está todo mundo com expectativa nesse tema, amém? Para quem não sabe, escatologia significa o estudo do fim dos tempos ou o estudo das últimas coisas. E de fato, eu não comecei a estudar sobre esse tema para querer ensinar jamais, mas eu estudei porque eu queria entender quando Jesus voltaria. Sabe, de fato a gente tem visto hoje, eu não vou mais me referir às pessoas lá fora, eu vou falar à igreja. Quem é que sabe o que é a igreja? A igreja ela simboliza o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus aqui na terra. Eu posso ouvir um amém? Amém? E de fato, Paulo ele fala que quando o soldado ele se alista para a guerra, ele não pode perder tempo com as coisas da vida civil. Porque a vontade dele é agradar aquele que o alistou. Quem está entendendo? Então, entenda uma coisa, irmão, você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. Estamos aqui porque existe um propósito na minha e na tua vida. Amém. Uns já estão vivendo, outros não, mas eu tenho que dizer uma coisa. Essa conferência não foi uma ideia do pastor Jean. Não. Essa conferência foi uma direção de Deus. Mas não é apenas para você aprender. Mas eu creio que Deus está trazendo você nessa noite e nesses dias para um despertar. Porque entenda uma coisa. Pedro perguntou, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Aí o Senhor falou, ninguém sabe o dia e a hora. Mas eu vou lhe dizer os sinais. E Jesus ele fala, da mesma forma que vocês olham para o céu e conseguem discernir as estações, e conseguem saber que vem o verão, que vem o inverno, vocês vão olhar para o que eu estou dizendo e vão saber que a hora está próxima. Então eu, junto com a minha esposa, me ajudou meio que a montar, porque era muita informação. Não vai dar para falar tudo, mas o que a gente puder fazer, a gente vai estar aqui. É bom que tenha a parte 2. Inclusive o apóstolo Marcos já ligou para mim e a gente fez no ano passado, ele quer de novo mês que vem. E de fato, irmão, as coisas estão acontecendo. Jesus está voltando e é algo que eu guardei no meu coração. A palavra diz: eis que vem sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É a tua coroa da vida, irmão, a tua coroa da salvação. E de fato, como eu estava falando, eu vejo hoje pessoas que são cristãs, a igreja valorizando mais, se entregando mais ao dia a dia, a sua vida secular, do que a sua vida com Deus. E eu posso garantir uma coisa para você, irmão: o teu carro vai ficar, a tua casa vai ficar. Eita! Mas as obras que você faz para o Senhor, você vai ser recompensado. Eu garanto uma coisa para você, irmão: um dia você, se Jesus não voltar, que eu creio que está perto, um dia você vai morrer. Pode ter certeza, irmão, a casa que você mora hoje, um dia foi de alguém. Um dia alguém construiu, um dia alguém comprou, mas essa pessoa nem está lá, nem está aqui mais. E agora tem outra pessoa usufruindo daquilo que ela deu a vida para fazer. Quem está me entendendo? Amém. Irmão, o que acontece aqui na terra vai ficar aqui na terra. Mas a palavra do Senhor diz que o justo juiz vai nos dar a coroa, que Ele prometeu dar a todos aqueles que amam a sua vida. E como eu amo a vida do Senhor, quando eu me preparo para ela, quando eu estou pronto, para que se Jesus voltar agora, eu sei para onde eu vou. E de fato, essa palavra, Jesus está voltando, tem virado um filme de terror nas igrejas. Eu vejo pessoas com medo da volta de Cristo, quando de fato esse é um tema que tem que alegrar a mim e a você, irmão.
Como Paulo disse, é incomparavelmente melhor estar com Cristo, ou seja, mas eu conto os dias, as horas para estar com Ele. E se ele me chamasse hoje, não, ia dar só um beijo na minha esposa, no meu filho, eu sei que ele ia cuidar, eu ia se colocar para perto dele. Porque a minha vida é dele, irmão. Eu vivo para ele, eu estou aqui por ele, e eu espero um dia ser recompensado por ele. Eu não entendo isso, querido. A tua vida ela tem um dono, ela não é mais sua. Quando você aceitou Jesus, Paulo disse: eu já não vivo mais eu, porque Cristo vive em mim. Ei, você tem um dono, você tem um Senhor, e o teu Senhor te trouxe aqui para o despertar, Cristo. Aleluia! Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Irmão, eu sinto que não são poderosas aqui nessa noite. Aleluia! De fato, a palavra do Senhor diz que aquele que é do Espírito entende as coisas espirituais. E de fato, eu vejo um ambiente de renovo aqui nessa noite. Aleluia! Apocalipse 1. Perdão, Apocalipse 2. A partir do versículo 2. Quem achou, diga assim: eu amo o meu pastor. Aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Amém, eu espero. Vamos juntos. Glória a Deus. Amém, igreja, show? Aleluia. Apocalipse 2, Jesus falando. Olha o que Jesus fala: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que si mesmos declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Dá uma olhadinha para cá. Então veja que interessante. Jesus, para quem não leu no começo, se você leu o Apocalipse no começo, você vai perceber que quem está falando para as igrejas é Jesus. E ele disse: eu conheço as tuas obras. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: Jesus te conhece. Entenda que ele está falando para a igreja de Éfeso, mas entenda que a igreja também somos nós. Então, lógico, João escreveu aquela carta para aquela igreja, mas espiritualmente falando, então veja que Jesus ele começa a ressaltar o esforço daquelas pessoas, a perseverança daquelas pessoas. Mas olha que o irmão que está ao seu lado e diz assim: mas isso não é tudo. Vamos continuar. Versículo, vou ler o 3 novamente. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, eu tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, a quais eu também os odeio. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso do meu Deus. Quem está me entendendo? Eu vou ler, a gente vai ler, vamos ler muito esse final de semana. Mas entenda que uma das coisas que Jesus falou que aconteceria antes da vinda dele, antes da igreja ser arrebatada, era um esfriamento da vida. Era uma apostasia. Então veja a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso. Rasgou elogios. Tem suportado o sofrimento. Tem feito um trabalho árduo. Mas é só um detalhe, irmão. Irmão, entenda isso. Só um detalhe pode tirar eu e você do céu. Basta você estar aqui, trabalhando, se empenhando, servindo, mas o coração não está aqui. Basta você estar aqui, trabalhando, servindo, cooperando, mas você não está no primeiro amor. Ei, para Jesus já não serve. Nunca troque o trabalho pela intimidade. Porque o trabalho, ele vai te gerar uma recompensa lá no céu. Quem está me entendendo? Mas é a intimidade que vai te levar para lá. Aleluia! Sem intimidade, querido, sem tempo com Deus, você não vai conseguir chegar ao céu. Porque Jesus disse: em meu nome chegarão muitos dizendo: Mestre, em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu curei enfermo. Em teu nome eu preguei a palavra. E olha a resposta de Jesus: e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Talvez você esteja aqui hoje, não esteja no mesmo pique que começou. Talvez você esteja aqui hoje se sentindo fraco. Talvez você nem sabe por que chegou aqui hoje. Mas eu sei, porque Jesus marcou um encontro com você. E hoje é uma noite de despertar, igreja.
Ei, Jesus está te chamando para o primeiro amor novamente. Esse ambiente está propício para isso. Quem está me entendendo? Aleluia. Então, antes da gente entrar a fundo na palavra, eu queria só fazer uma pequena divisão, já gerar expectativa para você estar aqui amanhã. De fato, não tem como, irmão. Se a gente... Quem aqui gosta de Netflix? É só o profeta? Aleluia. Quando você vai assistir uma série, você coloca o primeiro episódio, assiste o primeiro e depois coloca o segundo. Não é isso? Se você assistir o primeiro e coloca o terceiro, você vai entender alguma coisa? Porque tem que ser na sequência, não é isso? Então o profeta lhe pede, não falte amanhã. Venha, você já está aqui hoje, venha amanhã, venha domingo, para você entender a série completa, amém? Aleluia. Então hoje, eu quero abordar alguns sinais que Jesus falou que antecederia a volta dele, que está muito próximo. Mas antes, quem tem um caderninho aí, eu queria criar um mapa mental na mente de vocês. Está aparecendo a aula, mas é um culto, amém? Aleluia. Então vamos lá. Primeiro houve a criação. Se você quiser anotar, criação. Eu vou falar o tempo que Deus estabeleceu para a humanidade. Primeiro, criação. Depois, antiga aliança. A criação é quando Deus ele cria a humanidade e aí Adão ele peca. O povo, a humanidade sai da presença de Deus. Logo após isso vem Noé. E com um ato de bondade, o Senhor livra Noé e sua família após o dilúvio. Só que depois que Noé ele morre, conta a Bíblia que as pessoas se afastaram de Deus. E aí Deus ele cria uma aliança, que é chamada Antiga Aliança, com um homem chamado Abraão. E se você for lembrar, uma das coisas que mais me marca é quando Deus ele faz uma aliança com Abraão, ele fala, olha, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Quem está me entendendo? Ou seja, Deus ele já estava predizendo que o Salvador viria, que através da linhagem de Abraão, Jesus viria. Então teve a Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento. E se você for ver, a Antiga Aliança, ela é regrada pela lei. Moisés, no Monte Sinai, recebeu de Deus a lei, transcreveu, e o povo seguia a Deus através das leis. Entenda que naquele tempo, o povo não tinha o Espírito Santo dentro deles, como eu e você tem. Posso ouvir um amém? Então, o que mantinha aquele povo na presença de Deus era a obediência por base da lei. Se pecar, morre. Se adulterar, apedrejado. Se for ao olho, o olho será furado. Então, por conta da lei, o povo se mantinha na presença. Mas Deus, ele não queria apenas o cerimonial. Deus, ele queria intimidade. Só que não teria como Deus ter intimidado com o homem se o homem não fosse levado novamente à sua presença. E não teria como o homem ser levado novamente à sua presença se não houvesse uma remissão do pecado. É por isso que Jesus ele veio, porque através do seu sacrifício, eu e você fomos reconduzidos novamente à presença. Está me entendendo? Então a Antiga Aliança, ela apontava para Cristo. Isso aí também é um tema para outro dia, que tudo o que aconteceu na Antiga Aliança estava simbolizando algo que aconteceria com Jesus. Quando Abraão ele vai sacrificar Isaac, simbolizava o pai dando a vida do seu filho pela salvação de muitos. A Páscoa, né? Teve recentemente, a gente passou pela Páscoa. E de fato, como eu ensinei lá na igreja, não é mais correto a gente celebrar a Páscoa. Cristo disse lá no livro de Lucas, eu desejei comer convosco a última Páscoa, porque a Páscoa ela simbolizava Jesus, o sacrifício do Cordeiro, a qual o sangue seria colocado nos umbrais da porta, e aquele sangue livraria aquele povo, aquela casa. Quem está me entendendo? Não precisamos mais sacrificar o Cordeiro, porque a palavra diz que Jesus, como sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos uma única vez, e agora não é mais sangue de bode, não é mais sangue de ovelha, agora é o sangue de Jesus que corre na vida das tuas vestes. Então teve a Antiga Aliança, mas entenda que a Antiga Aliança era Deus revelando o plano que ele tinha de ação com a humanidade. Entenda, eu e você, nós temos as características de Deus, você sabia? Porque o ser humano é criativo. Deus ele é criador. Muitas vezes o ser humano ele se indigna em ter que ir trabalhar no outro dia. Poxa, eu tenho que trabalhar, eu queria ter meu próprio negócio. Quem já teve esse pensamento? Eu tenho. Mas por quê? Porque Deus não criou o homem para ser dominado, Deus criou o homem para dominar. Muitas vezes a gente passa por isso por conta do pecado, mas vai chegar um dia que isso vai acabar. Amém? Então entenda, nós temos as características de Deus e o interesse de Deus não é mais agir sobre nós, mas agir através de nós. E Paulo ele fala em Colossenses
E o mistério que por séculos e séculos esteve oculto, agora nos foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. E agora Deus não precisa mais fazer cair trovão do céu. Por quê? Porque tem ígua. Ele pode mandar ígua e usar ígua para fazer a obra. Entenda que agora Deus, Ele não vai estar mais sobre. Agora Ele está dentro de mim e de você. Então, logo após a antiga aliança, a gente teve o tempo do ministério de Cristo. Pode anotar aí, o ministério de Cristo, que foi o período no qual Cristo esteve na terra. Isaías, ele profetizou que a virgem ficaria grávida e ela daria luz a um menino, e ele se chamaria Emanuel, o Deus conosco. Ou seja, Jesus agora, a imagem exata da glória de Deus, habitou entre os homens, comeu com os homens, dormiu com os homens, sorriu com os homens, chorou com os homens. Mas quando chega lá em João 14, Jesus ele fala: olha, eu vou para o Pai, mas não fiquem tristes, porque eu rogarei, e ele vai enviar outro, igual a mim, que pensa como eu, que fala como eu, que age como eu, que cura como eu, que anda como eu, que não vai mais estar entre vós, mas vai estar dentro de vós. Então se cumpriu o ministério de Jesus quando ele foi crucificado, ressurreto, e depois de 40 dias ainda aqui na terra, ele foi elevado ao céu, que está escrito lá em Atos 1, quando ele é elevado às alturas. E veja que interessante, conta a Bíblia que os discípulos ficaram tristes no momento. Eu também ficaria, eu confesso. Imagina, irmão, você conviver 3 anos com Jesus. Meu Deus, que honra aqueles anos tiveram. E a Bíblia fala, em Atos 1, você pode ler em casa, o anjo olha para eles e fala: olha, não fiquem tristes, não fiquem chateados, não fiquem preocupados. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. Eu não sei você, irmão, mas essa é a expectativa que eu tenho. Você já imaginou você no trabalho, em casa, na igreja, qualquer outro lugar, escuta o som da trombeta, corre lá para fora e vê Jesus descendo do céu? Meu Deus, eu conto os dias para isso acontecer. Aleluia. Então, após o tempo do ministério de Jesus, houve ou entrou no período que estamos vivendo hoje, que é a era da igreja. Pode anotar aí, era da igreja, que foi tudo que eu expliquei. Agora é Deus dentro de mim e de você operando. Entenda, quem está aqui ministrando para você é Nestor, mas não é na força de Nestor, mas no poder da unção do Espírito Santo que está na vida dele. Entende, irmão? Se não for o Espírito Santo, se não for unção aqui, sai nada. Porque nem falar eu gostava. Até para apresentar trabalho na escola eu era que ficava atrás do cartaz. E por que eu estou aqui? Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus não procurou um capacitado, Ele procurou um disponível. Eu falei: eis-me aqui, Senhor. Entenda isso, irmão. Deus tem um chamado para você e ainda há tempo de você me ver. Levante-se nessa noite e fale o que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Quem vai falar eis-me aqui nessa noite? Aleluia. Então estamos vivendo a era da igreja. E de fato estamos com os dias contados. Porque após a era da igreja vai ter um evento que vai marcar esse final. Que é o arrebatamento. Pode anotar aí. Arrebatamento. Quando aconteceu o arrebatamento, que já todo mundo só fala disso agora na internet, tem filme, mas o arrebatamento é quando Jesus ele levar a igreja. Entenda, nessa hora, às vezes é uma confusão, mas você presta atenção. Nessa hora, muitos pensam que Jesus vai descer, mas nessa hora a igreja vai subir. Quem está me entendendo? Nessa hora Jesus não desce, a palavra do Senhor diz, a gente vai ler daqui a... Eu creio que amanhã, em 1 Tessalonicenses 4, que Cristo estará nos esperando nos ares, e é o Espírito Santo que vai conduzir a igreja. Aleluia. Então, haverá o arrebatamento. Após o arrebatamento, vão acontecer 2 eventos distintos. O primeiro, para quem sobe lá no céu, vamos ter o tribunal de Cristo. Aleluia. Que tribunal de Cristo é esse? Não é um tribunal de condenação, amém? Esse é um tribunal de distribuição de bens, aonde o próprio Jesus vai recompensar ou dar o meu e o seu galardão por tudo que fizemos na terra. É simples. Profeta, eu não fiz nada, só fui me converter, igual o ladrão do lado de Jesus na cruz. Irmão, você vai para o céu. Se você tem santificado no dia, você vai para o céu. Mas de fato, você não vai ganhar nada. Você vai ver ali Jesus abençoando o povo, coroando o povo, recompensando o povo. Você não vai ganhar. Não fez. Entenda, Deus é amor, amém? Mas Ele é justiça. Não fez, não ganha. É simples. É por isso que
pastor Jean pega tanto no seu pé, vamos correr, vamos viver. Por quê? Porque a gente espera, Paulo diz, eu espero uma gloriosa recompensa. A Bíblia diz que Moisés ignorou ou abriu mão dos tesouros do Egito, porque ele vislumbrava uma gloriosa recompensa. Vou dar um exemplo meu. De fato, é muito bom, irmão, porque eu falo isso por experiência própria. É maravilhoso a gente contar o que Deus fez na vida do nosso irmão, ou o que Deus fez na vida do pastor, do nosso pastor, ou de quem a gente admira. Mas é melhor ainda quando a gente fala da nossa vida. É melhor ainda quando a gente fala do que Deus fez na nossa vida. E de fato, eu me vejo nessa passagem de Moisés, tanto eu como minha esposa, que deixou ou abriu mão da posição de ser neto do faraó e foi para o deserto com os hebreus. E de fato, eu quando estava no Brasil, eu acho que alguns aqui já conhecem minha história, eu não planejava vir para cá. Muitos vêm uma melhora de vida, não, esse não era o meu plano no Brasil. Eu nem falei tudo no começo, irmão, a unção me pegou logo no começo, nem me apresentei por completo, mas sou profeta Nestor, e no Brasil, eu me formei, eu sou formado em Direito, eu já era servidor público, e também eu pastoreava junto com a minha esposa uma igreja, que se você botar no Instagram lá, Iaé Jaguarana, a gente junto com o pastor Bruno fundamos aquela igreja, e até o dia de vir para cá, a gente pastoreava ela. Então, de fato, se for falar por motivos humanos ou particulares, eu não tinha motivo nenhum para vir para cá. Mas Deus disse, eu quero que você vá. Eu tenho certeza, tanta gente aí, tanta gente boa aí, melhor do que eu. Ele falou, você lembra do que você me disse? Veja o que ele falou, você lembra do que você me disse quando você foi consagrado? Eu disse, lembro. E o que foi? Eu repeti, irmão, orando com Deus, eu falando com Deus e ele falando comigo. Eu disse que o que o Senhor mandasse eu fazer, eu falei, pronto, estou mandando você ir. Aleluia. E não foi fácil a transição, mas pronto, abriu mão de tudo que tinha lá, viemos para cá, iniciamos uma nova obra. E de fato, no Brasil eu posso dizer que financeiramente eu veria muito melhor do que eu vivo aqui, mas entenda, o que me atrai não é a glória desse mundo. O que me atrai não é a riqueza desse mundo, mas é a riqueza que eu sei que o Senhor Jesus vai me dar. Porque eu sei que o tesouro que eu ajudar aqui vai ficar, irmão, mas o que eu estou produzindo lá no céu vai ser por toda a eternidade. Então, nesse evento que é o Tribunal de Cristo, a Bíblia diz, irmão, que nós vamos ser recompensados por nossas obras. E outra coisa, vai ter uma mesa lá, pastor Gil. Amém. Topada. Glória a Deus, eu estou lá. E Jesus só fala 3 nomes que vai estar lá: Abraão, Isaac e Jacó. E eu creio que o restante que está no Antigo Testamento vai estar lá também. Eu e você vamos estar lá também. E sabe qual é a melhor coisa? A Bíblia diz que é o próprio Jesus que vai servir a mim e a você. Aí você pode pensar, mas Jesus me servindo, eu não tenho que servir Ele. Nada disso, irmão. Jesus ele nos ensinou que no reino dele, o maior me serve. Quer ser o maior? Sirva, meu irmão. Não tem para onde. Até para o diácono, meu irmão. A palavra do Senhor diz que aquele que serve bem como um diácono alcançará uma alta posição na fé. E essa alta posição da fé, amém, é aqui, as pessoas honram, as pessoas respeitam, mas é lá no céu. Já imaginou Paulo olhando para você dizendo, rapaz, Igor foi um grande diácono. Já imaginou você chegando no céu e perguntando, então Samuel, como foi ser juiz, profeta e sacerdote ao mesmo tempo? Então Davi, como foi derrubar um gigante com uma pedrada? Então Josué, como foi derrubar o muralha de Jericó? E eles estão chegando e cantando, então Igor, como é ter o Espírito Santo dentro de você? Entende, irmão? Nós somos privilegiados, amém? Mas eu queria ficar só nessa parte, pastor Jean, só na parte boa. Mas é um tempo que não só fala de coisa boa. Porque não existe só salvação. Da mesma maneira que a salvação tem a condenação também. Jesus, a gente se apega muito a João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas ninguém leu 17. Diz que aquele que crer será salvo, mas quem não crer será condenado, porque rejeitou o nome do único filho de Deus. Eita. Entenda uma coisa, irmão. O evangelho não é brincadeira. Só existem 2 caminhos. Ou você está com Jesus, ou você está com o diabo. Mas o profeta não decidiu. Tem aquela história do muro, né? O homem estava em cima do muro, Jesus de um lado, o diabo do outro. Jesus falou, olha, pula para cá, eu quero mudar a tua vida, eu quero te salvar. E começaram a insistir, barganhar para aquele homem pular. E do outro lado estava o diabo sem esboçar nenhuma ação. E o homem ficou incomodado porque o diabo não falava nada. Disse, olha, você não vai me chamar não para pular para o seu lado.
Aí o diabo disse assim para ele: eu não preciso, porque o muro é meu. Quem está no muro está comigo. Eita! Então é uma noite, irmão, não só de você ir para casa com entendimento sobre escatologia, é uma noite de você se posicionar. Da onde você quer ir e de quem você quer ser. Amém? Aleluia. O lado do profeta não está querendo deixar, pastor Jean, o lado do mestre ensinar. Toca fogo. Ao mesmo tempo que vai estar acontecendo essa festa no céu, vai ter um povo que vai ficar aqui na terra, que é após o arrebatamento. E aí vai se iniciar o período, que eu vou falar sobre isso com detalhes amanhã, que é o período da tribulação, que é onde vai estar reinando aqui na terra. Vem situação. Vai estar reinando aqui a trindade satânica. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Aí, meu amigo, quem não subiu na primeira leva, pastor Guilherme, vai passar. Eu vou ter o prazer de mostrar para você o que vai acontecer com quem ficar. Já vou dar logo a pior das notícias. O Espírito Santo vai com a igreja. Irmão, se com ele aqui a gente passa uma luta, imagine sem ele. Aí tem gente que olha para mim e fala: não, pastor, porque se eu não for arrebatado, deixa eu te subir. Do meu amado, tu não quer ser crente com Jesus dentro de tu. Imagina a cena. Irmão, o evangelho hoje está muito maquiado. Irmão, o evangelho é a verdade. Jesus falou: eu não vim trazer paz, não, vim trazer a espada. Aleluia! É isso, querido. Jesus falou: aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que não ajuda comigo, espalha. Tiago fala: aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu vou entrar nisso com detalhes amanhã. Mas vai ter um sistema que é chamado, muita gente conhece, porque já virou até um filme, uma história de terror, mas é verdade. Vai ter a marca da besta, onde sem ela ninguém compra, ninguém come, ninguém bebe. E quem não tiver vai ser morto ou preso. Aí tem que falar: pastor, eu prefiro ser morto, porque assim eu vou para o céu. Aí nada, irmão, o cara não quer ir nem para a igreja dentro de chuva, vai querer ser morto. Irmão, quer um conselho, quer viver Jesus, viva agora. Aleluia! Quer mostrar que ama ele, ame agora. Quer servir, sirva agora, irmão. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Então vai estar acontecendo um período de tribulação. Após esses 7 anos, a igreja está anotando ainda? O profeta tem que se manter, senão o profeta vai se embora. Após esses 7 anos de tribulação, Jesus ele vai voltar. Aleluia. E aí sim, vai se cumprir o que o anjo falou, né? Varões de Galileu. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. Mas entenda, eles viram Jesus subir, pastor Jean, como cordeiro. Mas eles vão ver Jesus voltar como leão. Aleluia! Eles viram Jesus subir como servo, mas vão ver o rei retornando. Eles viram um homem que foi julgado injustamente não para o céu, mas agora vai vir o juiz que vai julgar com cetro de ferro. Aleluia! Aí, irmão, nessa hora, esqueça o lado de Jesus, paz é louco. Agora Jesus, justiça. Você viu para cá? Livro da vida, está aqui o nome, está não, lago de fogo. Ah, profeta, o senhor está dizendo que eu vou para o inferno. Jamais dizer isso, irmão. Porque a palavra está aqui para dizer. Se você não estiver com Jesus, você automaticamente está longe dele. Mas entenda que a gente prega isso com o maior amor do mundo. Porque o meu interesse, irmão, o meu desejo é que quando eu estiver no céu, ver você lá. Amém. Já imaginou todo mundo no céu? Todo mundo na mesa, olhando no olho do outro e dizendo: valeu a pena. Valeu a pena. Meu Deus. Então, nessa hora, Jesus volta. E o que acontece? Nesse momento que Jesus volta, vai se iniciar o período do milênio. Pode escrever aí, milênio. Antes disso acontecer, a Bíblia diz que vai ser jogado no lago de fogo o falso profeta e o anticristo. E todos os seguidores, todo mundo que tinha a marca da besta, vai ser preso. Entenda, eu quero ensinar algo para você entender e desmistificar. Muita gente fala: quando o morto se veio para o inferno. Entenda, o inferno ele existe, mas ele não foi inaugurado, amém? O verdadeiro inferno, que é o lago de fogo, ainda não foi inaugurado. Ele existe, mas ele foi criado para o dia do julgamento, Satanás e seus demônios. Mas ele ainda não foi inaugurado, ele existe, mas não. Então quem morre sem Jesus vai para um lugar chamado Hades, que é onde está descrito lá em Lucas capítulo 15. Vai ter lá a passagem do Nico e Lázaro. Você vai ver a história bem completinha. É um lugar chamado Hades, que é quando a pessoa morre sem Jesus, ela fica lá. Mas de fato, morreu sem Jesus, não tem mais chance. É aguardar o julgamento da condenação eterna. Mas, nessa hora, veja, é Satanás
o anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que Satanás vai ser preso. Os primeiros a inaugurar, irmão, eu vou falar aqui, vou ter muito prazer em ensinar para vocês. Eles vão fazer tanta coisa ruim que o anticristo e o falso profeta vão ser jogados no lago de fogo antes mesmo do Satanás. E há quem diga que Satanás está preso. Mentira, mas ele está solto, ele está aqui na terra. Ele está aqui. Mas só que entenda isso. Eu e você não pode ter medo dele, não. Ele tem que ter medo de mim e de você. Não é por causa do que ele vê fora, mas é por causa de quem ele vê dentro. Porque quando o diabo não lembra, falei da Páscoa, vinha lá o destruidor. Quando ele via lá o sangue no umbral da porta, ele dizia, já morreu alguém aqui. E passava direto. Quem está me entendendo? Amém. Quando o diabo olha para mim e para você, ele vê o sangue do cordeiro. Ele fala assim, já morreu alguém aqui. Alguém já morreu por ele. Alguém já pagou por ele. Aleluia. E de fato, irmão, Jesus está voltando. Amém. E nesse período do milênio, aí literalmente, Jesus, juntamente com a igreja, tem uma cena maravilhosa. Eu queria poder falar, irmão, tem que ficar a parte 2 para gente. Amém. Já vamos marcar a parte 2. Mas em Apocalipse tem uma cena que João, que ele é o apóstolo que teve a visão de como vai ser o fim dos tempos, ele olha e ao lado de Cristo, ao lado direito de Cristo, ele vê uma incontável, ele fala uma incontável multidão. E ele fica curioso, porque ele não entendeu quem era aquele povo que estava descendo com Jesus na hora que Jesus estava descendo para reinar. E ele pergunta ao anjo, pastor, ei, quem é aquela multidão ali? E o anjo responde para ele, são todos aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Ei, entenda, esse período de 1000 anos não é só Jesus que vai reinar, mas é a igreja que vai reinar com ele. Amém. Glória a Deus. Profeta, como vai, irmão, de fato, a gente só pode ir até onde a Bíblia nos permite. Eu não tenho ainda um entendimento para dizer assim, quando Jesus voltar nesse tempo, vai ter Portugal, vai ter Brasil, eu não sei. Como vai ser feito, mas eu sei uma coisa, Jesus vai reinar. E esse reinado durará 1000 anos, que é chamado de milênio. Jesus reinando aqui na terra, para se cumprir o que o Senhor prometeu a Davi. Olha, por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor, jamais te faltará um sucessor no trono. E ele vai reinar, e eu e você com ele, amém? Amém? Só que agora eu e você não vamos mais estar com o corpo de carne e osso, não. Paulo ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 15 que nós seremos glorificados. A Bíblia ela chama Jesus do primogênito dos mortos. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Aí no dia do arrebatamento, a palavra do Senhor diz que os mortos vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os vivos, seremos levados para o encontro com o Senhor Jesus. E agora já não vai ser mais esse corpo de carne e osso, mas teremos um corpo glorificado. Quer um exemplo? Jesus, está os discípulos reunidos à porta da casa trancada. A Bíblia diz que Jesus ele atravessa a parede. Um disse que Tomé não acredita. Ele pensou que era fantasma. Porque Jesus atravessou a parede. Ele disse, olha, só acredite se eu tocar. Jesus falou, toca. E logo após dar a repreensão, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Estava falando de mim e de você. A Bíblia diz que Jesus senta, pastor Jean, e você pergunta, o que tem para comer? Ou seja, é um corpo que atravessa a parede, mas senta na mesa e come. Porque agora já não é mais um corpo físico, que tem da vida física, mas é um corpo celestial. Aleluia! E Paulo fala que nós seremos como Cristo é. Então eu e você também teremos esse corpo. Aleluia! E reinaremos com ele aqui na terra. Mas você lembra que eu disse que não era só coisa boa? A Bíblia diz, pastor, que no final desses 1000 anos, Satanás vai ser solto. E vai conseguir enganar a muitos. Talvez você possa perguntar, mas pastor, como Satanás vai enganar depois de tudo? Não. Ele entrou no jardim do Éden e enganou o homem e a mulher. E vai ser assim. E outra, a Bíblia diz que ele não só vai enganar muitos, como ele vai conseguir montar um exército. Meu Deus. Mas aí o Senhor Jesus vai dar um basta. E aí a partir desse final desses 1000 anos, vai ter o grande julgamento do trono branco. Que agora é o julgamento de todas as pessoas que não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Ou como a Bíblia diz, que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. E aí esse é o julgamento de condenação, de morte. Após aí, o lado de irmão, isso é muito sério, porque a Bíblia diz que até o mar, pastor, vai dar conta dos seus mortos. Até a morte vai ser julgada. Ou seja, não desse dia não vai escapar ninguém. Primeiro Satanás e seus demônios, depois todo aquele que o seguiu.
Após aí se iniciará a eternidade. Onde lá no capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia fala que a nova Jerusalém. Você lembra que Jesus falou que está indo para o céu preparar a morada? Amém. A Bíblia diz que a nova Jerusalém descerá. Amém. E se tornará uma só com a terra. E nós habitaremos na presença do próprio Deus. Aleluia! Para sempre. Então quem conseguiu pegar o mapinha aí para a gente entender como funciona a escatologia? Agora rapidinho, o pastor Jean me deu em cima da hora. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 24. Quero dar uma corrida com você. Irmão, você está entendendo? Amém. Deus está falando com você. Amém. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Deus é bom. E o diabo não presta. O diabo não presta. Presta mesmo não. Mateus 24, versículo 3. Assim que você achar, você dá um grito. Eu amo meu pastor. Eu amo meu pastor. Aleluia. Mateus 24, 3, igreja, você está entendendo? Amém. Caso você tenha alguma dúvida, anota aí, me procura no final que a gente conversa. Mateus 24, 3 diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: cuidado para que ninguém vos seduza ou vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e enganarão ou desencaminharão muitas pessoas. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Só até aí, irmão. Então veja, primeira coisa, Jesus falou: cuidado para que ninguém vos engane. Irmão, hoje em dia, de fato, é necessário eu e você, a gente ter um cuidado com a nossa vida. Porque o que existe, eu vou falar como pastor, já mudei muitas igrejas, já conheci muitas pessoas, pastores e pessoas que são de outras igrejas. Irmão, o que tem hoje de igreja, falando que não está na palavra, o que tem hoje de igreja, dizendo que você pode pecar, que você pode errar, que você pode beber, que você pode se drogar e Deus vai continuar com você. E igreja lotada, e tem até igreja homossexual. Nada contra, não estou aqui fazendo questão de gênero, não, mas estou falando a palavra. Eu condeno o que Deus condena. Se a Bíblia condena, condena. Não vou condenar a pessoa, amém? Estou falando do ato. Deus ele ama o pecador, porém ele abomina o pecado. Quem está me entendendo? Aleluia. Então jamais, eu sempre vou amar qualquer pessoa que tem essa parte. Vou ajudar, sempre que precisar, eu vou estar aqui. As portas da minha casa estão abertas, mas eu nunca vou concordar com o que ela pratica, porque o meu Deus não concorda. Quem está me entendendo? Aleluia. Eu já acho que um pastor, para querer ter uma pessoa na minha igreja, eu vou dizer que o erro que ela está cometendo é certo. Se eu fizer isso, eu estou condenando aquela pessoa. E de fato, tem muitas pessoas que já existiram na história se autoproclamando Cristo. Uma dessas pessoas, com todo respeito, o Papa. Quem é um homem para falar que a Bíblia tem que ser refeita? Quem é um homem para falar que a palavra de Deus está velha, antiga? Não. Vou dizer uma para você: os céus e terra passam, mas a palavra ela continua. As pessoas mudam, as estações mudam, os países mudam, mas Deus e sua palavra permanecem os mesmos, ontem, hoje e sempre. Veja, eu estou pregando para você aqui um texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e parece que foi escrito hoje, pastor, que a palavra se renova a cada dia. Aí, só para deixar um gosto para você, o Papa morreu, não foi? Entenda que isso antecipa a volta de Jesus de uma forma inexplicável. Vou deixar para amanhã para o povo ficar esperando. Mas agora eu vou contar para você, irmão. Tudo que eu estudo escatologia já vai fazer quase 10 anos. Tudo que eu estudo. Eu posso garantir para você. Eu não posso falar que nem Jesus. Eu não sei o dia e a hora. Mas eu garanto para você. De 5 anos não passa. Pode me cobrar. Se passar, pode me cobrar. Jesus. Porque você lembra que eu falei que existe uma trindade satânica? Que vão ser 3 pessoas que vão reinar aqui na terra. Primeiro Satanás. Depois o anticristo. Depois o falso profeta. Pronto. O Papa morreu, não foi? Eu vou trazer para você um estudo e o que tem na Bíblia dizendo quem é que vai entrar agora. A primeira peça que é para a cabeça vai entrar agora, o falso profeta. Irmão, pode anotar o que eu estou dizendo. O próximo Papa que assumir é o falso profeta que vai obrigar todo mundo a colocar a marca da besta. Está na Bíblia, eu vou ler amanhã para você. E o anticristo está perto de aparecer.
Paulo disse que antes do Senhor Jesus buscar a igreja, o filho do pecado vai ser revelado. Mas ele diz: vós sabeis o que o Estado é tem nesse momento, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Sabe o que é? A igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, o diabo tem que ficar quietinho dele. Mas quando a igreja subir, vê como o jogo muda, pastor. A Bíblia diz que a besta vai lutar contra os santos e vai prevalecer. Veja, é a primeira vez que o diabo vence. Porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Mas isso é assunto para amanhã. Amém. Mas o que eu estou querendo dizer é: o falso profeta é um tipo de falso Cristo, mas existem vários. Qualquer pessoa que desmente a palavra e quer exercer uma autoridade que não foi dada a ela, é um tipo de falso Cristo. E o que mais tem hoje nas igrejas é pessoas pregando heresia que não está na palavra. Eu estava até ouvindo, meu pai falou comigo esses dias, que uma pessoa lá da série estava desviada, voltou, aí disse que estava indo para um lugar trabalhar, pegou uma corrida, e aí o motorista de Uber estava escutando louvor, aí ele perguntou: você é crente e tal? Eu falei: sou pastor. Ele começava a conversar, ele estava desviado. Só que esse homem que é pastor falou para ele: irmão, se preocupe não, fuma o teu baseado aí, fuma a tua maconha aí, é só orar e ler tua Bíblia que está tudo certo. Misericórdia. Está repreendido. Tanto que ele disse: não, eu tive que pregar para o pastor, a Bíblia diz que eu estou errado. O homem estava discutindo com o pastor para dizer que ele estava errado. Ele falou: não tem nada a ver, não. Pode ler a tua Bíblia fumando teu baseado, está tudo certo, irmão. E outra, eu não vou falar o nome do ministério aqui porque está gravado. Mas a igreja é cheia. Aqui em Portugal, irmão, não vou também dizer nome. Igreja grande. E você pode perguntar ao apóstolo Marcos. Quem conhece o apóstolo Marcos? Pelo amor de Deus. Amém. Pode perguntar a ele que ele vai dizer. Foi para a igreja daqui, pastor, vamos ali, jantar, tomar um café. Foi para a boate. Jesus. O pastor Marcos, você pode perguntar, ligue para ele quando acabar o culto, ele vai dizer para você. Aí joga o café. O nome aí. Está errado. Mas só lembrando, ele não sabia. Vamos jantar, ele foi, não, bora. E os pastores pegam ele. E a conversa não tem nada a ver com. Vai sair daqui não, está tudo aqui. Vou dizer uma coisa, pode até não sair dali, mas Jesus estava ali. E agora eu estou para você, irmão, pastor, como é que eu faço uma situação dessa? Ore. Jamais você vê uma autoridade errada, você vai criticar. Sabe por quê? Saul estava perseguindo Davi, Davi já era ungido. Saul queria matar Davi, aí ele disse: Saul aconteceu. Quando Davi entra na caverna, o inimigo que estava querendo matar ele dormindo. Joabe, que era o general de Davi, falou: olha, Deus, olha a oportunidade que Deus te deu. Ele entregou teu inimigo em tuas mãos. Deus disse: ai de mim, se tocar no ungido do Senhor. Saul já tinha sido rejeitado, Saul estava em pecado, mas ainda era ungido, e não ungido ninguém toca. É ungido? Deixe que está errando, deixe que Deus vai acertar as contas com ele. Você tem o que a ver com isso, irmão? Cuide da sua salvação. Jesus falou: antes de você olhar para a escama dos olhos do seu irmão, tire a sua primeiro. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje, irmão, estamos vivendo um mundo de que as maiores igrejas, as grandes igrejas vivem em pecado oculto, mas a Bíblia diz que tudo vai ser revelado. O que eu e você pode fazer em relação a isso? Cuidar da minha e da tua salvação. Eu só estou falando isso, irmão, para te provar que um dos sinais que Jesus falou já está acontecendo. Amém? Rumor de guerra, eu não preciso falar nada. Assim que eu chego no Brasil, mandaram a mensagem: olha, compra comida aí, então dá para estourar uma guerra aí, estão faltando alimentos, meu amado, pode faltar tudo, na minha casa não falta. Aleluia. Pode estourar uma bomba nuclear aqui ao meu redor, meu apartamento fica tentado, porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Não, eu posso estar morando nesse mundo, mas eu estou em Cristo, em Cristo, praga nenhuma chega na minha Glória a vida. Deus. Mas de fato a gente tem visto guerra aqui em Rússia e Ucrânia, lá em Israel, e rumores de guerra. Está para estourar uma guerra agora com os Estados Unidos e a Europa. Meu Deus, imagina a bronca que vai ser se isso acontecer. Que vai acontecer. Vamos só orar para que não alcance a minha e a tua vida, para que já tenha sido arrebatado. Mas para quem fica aqui, irmão, eu tenho que dizer que o bicho vai pegar. Vai ter guerra, vai cair meteoro, vai cair chuva de pedra, toda a água potável da terra vai virar sangue. Então é bom. É vontade de Deus que eu e você passe por isso? Não, isso é juízo. Quem vai passar pelo juízo de Deus? Satanás, seu demônio e seus seguidores. Lembra que eu falei? Ou você está com Cristo, ou você está contra ele. Eita. Eita, Deus. Vamos continuar a leitura? Diga assim: eu amo meu profeta. Eu amo meu profeta. Eu posso estar sendo
minha palavra, mas porque eu amo você, amém, irmão? Amém. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Verso 8. Contudo, veja, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. E eles vos entregarão para seres afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Irmão, de fato, existem países que o evangelho é proibido, de fato, proibido. Existe uma revista chamada Portas Abertas, você pode pesquisar. E essa revista ela arrecada fundos no mundo inteiro para ajudar missionários que estão em países que é proibido pregar o evangelho. Irmão, eu já ouvi cada história de você ler o papel ali e sua lágrima cair. Eu ouvi uma história, foi na África, pegaram o pastor, a esposa, 3 filhos. Amarraram na praça, amarraram os 3. Pegaram primeiro o mais novo. Botaram na frente de todo mundo, assim, na parte mais alta. Aí o rapaz perguntou: "Você nega Jesus?" Aí o menino olhou para a mãe e a mãe falou: "Não, né?" Deram um tiro na cabeça dele, 2 anos de idade. Pegaram o do meio. Irmão, eu falo com o que eu tenho filho. Pegaram o do meio, 5 anos. Você nega Jesus? Não, né? Mataram também, e na frente dos pais. Pegaram o mais velho de 10. Nega Jesus? Não. Na frente dos pais mataram. Pegaram a esposa. Aí conta a história que nessa hora o pastor ficou meio. E a esposa dele, firmemente posicionada, falou: "Não, né?" Mataram a esposa também na frente dele. Quando chegou a vez dele, ele achando que ia morrer, já conformado, falou: "Não, vai ser muito fácil para você me matar. Você vai viver com a dor de perder todos os seus filhos por causa de Jesus. Vai embora." Está vivendo fielmente até hoje. Aí tem gente que larga Jesus por causa de um pecado. Aí tem gente que não choveu, não quer ir para o culto. Aí tem gente que brigou no trabalho, não vai para o culto. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode tratar Jesus como besteira hoje, mas eu garanto uma coisa: o jogo vai virar. A palavra do Senhor diz: aquele que se vergonha de ninguém dos homens, eu vou ter vergonha dele diante do meu Pai. Como eu disse, enquanto tem muita gente brincando de ser crente, tem pessoas dando a vida pelo Evangelho. Esqueça que o Evangelho é conforto aí para a igreja e para casa. Não, isso aqui se chama congregar, se chama cultuar. O verdadeiro Evangelho é lá fora, onde eu e você faz a diferença lá fora. Primeiro, Evangelho e zona de conforto no comum. Eita. Outra coisa, Evangelho e a pessoa querer ser dona de si não combina. Eu falei no começo que você tem um dono, esse dono é Jesus. Amém. E o segundo, Evangelho sem renúncia. Não existe. Jesus falou: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí você acha que na igreja, com aquele seu pecado estimação que ninguém sabe, você vai durar? Vai não, irmão. Você pode estar aqui, mas o diabo, ele não quer te tirar daqui. O diabo quer te tirar da presença. Pastor Jean, o diabo está levando pessoas para o inferno dentro da igreja. Ele entendeu para quem matar. Não, eu posso afastar ela de Deus aí. Ela vai me servir o resto da vida dela achando que está fazendo a coisa certa. Cuidado para isso não acontecer com você. Porque eu digo uma coisa: tem gente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Posso ouvir um amém? Amém. Aí está dizendo aqui que seremos odiados por todas as nações por serem meus seguidores. De fato, isso já está acontecendo. Irmão, hoje em dia, eu já falo do Brasil. Não sei aqui, mas no Brasil. Hoje em dia já não é mais seguro você estar com a Bíblia na mão, irmão. Hoje em dia já não é mais seguro como antigamente você pregar a palavra ao livre. Não é. Quantos e quantos vídeos de pessoas que estavam pregando que foram agredidos, cuspidos e profeteados na rua? Irmão, esqueça que hoje o Evangelho tem a mesma acessibilidade que antigamente. Não tem. Eu lembro de um tempo que a gente estava jogando bola na praça, passava aqueles irmãos da Assembleia, as irmãs do coque, os homens do sol quente de terno. Não posso dizer que não parava o jogo, parava o que for, recebia a oração, escutava o que tinha para falar e depois continuava. Antes de eu viajar para cá, meses antes, teve um evangelismo lá no bairro que eu morava. Alguns jovens da minha igreja foi pregar lá, na praça, estava tendo jogo de vôlei. Sabe o que o povo falou? Sai daqui, ninguém quer ouvir não, e continuaram jogando. Hoje em dia, você fala Jesus, as pessoas viram as costas e vão embora. Hoje em dia no Instagram, nós pastores somos esculhambados. Eu vejo, irmão, postar aqui pastor pegando a palavra, e você é um falso profeta, isso é um herege, isso é o quê? Isso é um ladrão. Ou seja,
Pode não se ter uma perseguição como em outros países, mas odiado nós já somos. Isso me dá alegria, sabe por quê? Jesus falou: bem-aventurado é aquele que seja odiado por minha causa, porque dele será a coroa da vida. Aleluia! Muitas pessoas têm raiva de nós porque a gente fala a verdade. Eu vou falar, irmão, se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu quero uma coisa: no grande dia, o meu Jesus vai me recompensar. Eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou disposto a ir e sei aonde eu quero chegar, irmão. Aleluia! Tem essa certeza dentro de você. A melhor certeza do homem é essa: se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, eu sei para onde eu vou e Jesus vai me receber. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos se esfriará. Verso 13: aquele, porém, que continua firme até o fim, será salvo. O segredo está aí. Permaneça firme. Vale a pena ser fiel. Vale a pena andar na presença. Vale a pena servir a Jesus. Porque as pessoas pensam que a recompensa é só lá no céu. De fato, vai chegar, irmão. Mas a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. A Bíblia diz: se credes, comerás o melhor dessa terra. Me diz aí, qual é o pai? Quem é pai? Levanta a mão. Qual é o pai que é um pai de verdade e tem prazer em ver seu filho passar necessidade? E tem prazer em ver seu filho passar fome? Jamais. A palavra do Senhor diz: Jesus falou: olha, você quer me matar, certo? Mas se seu filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se seu filho lhe pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. Se vocês são pessoas ruins, sabe da coisa boa para o seu filho, imagine o pai que está no céu. Então, tu, irmão, vou garantir: a vontade de Deus é que eu e você desfrute o melhor dessa terra. Posso ouvir um amém? Mas isso só acontece com quem anda na presença. Quem está me entendendo? Amém. E o versículo 14 diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Ou seja, o que está faltando? Tudo que eu li já aconteceu. O que está faltando? Irmão, existe ainda, de fato, em algum lugar no mundo, mais seja difícil, mas existe algum lugar no mundo que hoje alguém ainda não sabe quem é Jesus ou não conhece a história. Mas é por isso que tem missionário, irmão, aonde você imaginar. Pode ter essa revista, pode ser aberta, pesquise sobre ela. Irmão, aonde você imaginar tem missionário. Umas 50 vezes eu no shopping lá em Lisboa, algum missionário passa por mim: olha, eu posso pregar para você? Pode? Eu nem digo que eu sou crente. Pode, prega por mim, ora por mim. Ele fala da palavra de Jesus, vou mandar com o irmão. Umas 5 vezes, já me parou brasileiro, já me parou português, já me parou africano. Ou seja, enquanto tem gente, pastor, que não está nem aí para Jesus, tem pessoas dando a vida por ele. Tem pessoas que não sabem nem o que falar. Teve uma irmã que eu ajudei ela a abrir a Bíblia. Mas sabe o que faz a diferença? Ela estava ali. Ela se disponibilizou. Ela se deixou ser usada. Tem bronca não, irmão? Lá no céu, Jesus vai recompensar ela. Enquanto tem gente que sabe, tem gente que tem unção, tem gente que tem um conhecimento e fica parado. Sabe o que Jesus falou para o servo que enterrou o talento? Tira do dele, tira e dá para o que tem mais. Porque ao fiel será dado mais. Mas ao infiel, o que tem vai ser tirado. Eita! Como eu disse, irmão, Deus te trouxe aqui hoje para nos despertar. Amém, Deus. Porque Ele te ama. Ei, Jesus morreu por mim e por você. Você entende isso? Ele diz que Ele abriu mão de sua glória. E Ele veio aqui, assumiu a forma de homem. E foi fiel até a morte e morte de cruz. E por esse motivo Deus o exaltou a mais elevada posição. E lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Para que no nome de Jesus todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Porque eu digo, pastor, aí você pode não querer Jesus agora, mas um dia eu vou ter que reconhecer que Ele é o Senhor. Por isso que a gente, quando pergunta se alguém quer aceitar Jesus, fala: olha, como assim? Jesus? Não quero não. Amém. Que Deus te deu outra rica oportunidade. Irmão, quem garante que vai ter próximo? Olha, aí entra uma pequena curiosidade. A Bíblia não erra, hein? Até na didática. E diz que quando o Evangelho for pregado em todas as nações, chegará ao fim, ponto final. Então, hoje o capítulo era para acabar aqui, concorda comigo? Mas, se você for ver o capítulo 15, você vai ver: assim como vires a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel, no santo lugar. 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Entenda, chegará ao fim, mas continuou. Como é que é isso, profeta?
Isso vai ficar um parênteses aberto para amanhã, amém? Amanhã a gente vai ler tudo isso e eu vou explicar para você. Mas para a gente encerrar, abra a tua Bíblia em 2 Tessalonicenses, louvor pode subir, capítulo 2. Se o meu louvor puder cantar para mim, o fogo arderá. Se não souber também não me bronca, mas se puder cantar essa, vai casar certinho com a mensagem. Se não souber, vai aprender assim. Se não souber. Aí já não é comigo, no meu ministro louvor. Igreja, vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse ministério de louvor. Vamos aplaudir ao Senhor. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu rodo e já rodei em muita igreja, eu garanto, eu posso garantir. Ministério de louvor não é só notas. Não é só cifra, não é só técnica, tem que ter unção de vida. Quando junta tudo isso com a unção e com a vida, irmão, a unção desce. Eu senti a unção. Eu até falei para, não sei se o padeiro Gustavo, meu mal, por mim eu nem pregava. Deixa os homens tocar aí, estão lutando para quebrar. Fica fácil, irmão. Aí o culto flui. Eu precisei fazer força, meu amado. O culto já flui sozinho. Aleluia. Mas sabe por que, irmão? Vida com Deus. Aqui é o resultado de uma vida em casa. Sou meu amigo. Então, eu vou fechar com essa passagem e já vai abrir um parêntese para o culto de amanhã. Que eu já quero falar um pouquinho sobre quem é, o que vai ser, o que representa o anticristo. E eu vou ter que ensinar um pouco a vocês sobre como funciona essa articulação. Mas eu creio que eu e você não vamos estar aqui para ver isso, amém? Amém. 2 Tessalonicenses 2, a partir do 1, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, suplico-vos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado e nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou quarta atribuída indevidamente à minha autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha para cá, deixa eu explicar isso para você. Paulo manda essa mensagem, pastor Jean, porque, de acordo com historiadores, foi um falso profeta lá, naquele tempo de Aquim, e falou assim: Jesus voltou. Jesus voltou, vocês ficaram, vai todo mundo morrer, o anticristo vai vir aí, vai pegar todo mundo. Eles já viram de tudo, pastor. Deixaram tudo, foi para montanha. Só que eles ficaram um tempo lá e nada aconteceu, aí voltaram. Aí quando essa história chegou a Paulo, aí ele mandou a carta: olha, não fiquem com medo, não fiquem assustados, Jesus não voltou. E ele só vai voltar quando isso acontecer. Vamos continuar. Verso 3: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia é o que Jesus falou, o amor de muitos se esfriar. Entenda, quando a gente fala amor se esfriar, eu não estou falando das pessoas do mundo, porque de acordo com a Bíblia, quem está no mundo é do maligno ainda, porque a igreja vai chegar até ela, amém? Mas que o amor se esfriar, a apostasia vem de divórcio, ou seja, é um rompimento de relacionamento, é as pessoas abandonando a fé em Jesus, aonde Paulo fala lá em Hebreus capítulo 6, que é impossível para aquele que se converteu, recebeu o dom do Espírito Santo e desfrutou dos poderes da era que há de vir, mas voltou atrás, regrediu. Ora, é impossível que tal pessoa seja reconduzida ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando novamente o Filho de Deus e zombando dele em praça pública. Irmão, para Deus não é impossível. Para Deus não, mas para algumas pessoas é. E não é eu estou dizendo, é a Bíblia, Hebreus 6. Você pode ler na sua casa, você pode tirar a sua conclusão. Porque é muito bom dizer: o pastor está dizendo que eu vou para o inferno. Muitas vezes o pastor está falando que está na palavra. Então você não pode ficar com raiva do pastor. Se vai questionar, não tem como questionar a palavra. Mas entenda a Bíblia, irmão, porque assim você não deixa ninguém te enganar. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, veja o que ele fala após a apostasia. E então será revelado o homem do pecado e o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração a Deus, a ponto de se assentar no santuário de Deus e se apresentar como Deus. Não lembrais que eu costumava compartilhar convosco sobre esses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Diga assim: a igreja. Mais alto, a igreja. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Diga assim: a igreja. E então, que é quando a igreja for arrebatada, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, aleluia, e destruirá pela sua gloriosa vinda. Ora, o aparecimento do anticristo é de acordo com a ação de Satanás,
com poder, sinais e maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. E é por esse motivo que Deus enviará um tipo de poder sedutor para que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas preferiram desfrutar dos prazeres da injustiça. Não tem gente que brinca, a palavra não brinca não. Isso é o que vai acontecer. Isso é o que está prestes a acontecer. Por isso Jesus falou: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, Jesus está te chamando de volta. Mas pastor, eu sou crente desde pequeno, não estou falando de ser crente, estou falando de uma vida com Ele está te chamando de volta. Quem lembra a primeira passagem que eu li? Volta ao primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Veja, aquela igreja, irmão, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se posicionava, era uma igreja fiel. Mas olha o que Jesus falou: volta à prática das primeiras obras, porque se você não voltar, eu virei contra ti e tirarei o teu guarda-chuva do lugar. Entenda que não é só servir, entenda que não é só estar aqui, mas você está na presença. Não é só estar no templo. Tem pessoa que está aqui, mas a mente está lá fora, o coração está lá fora, a vida está lá fora. Esteja aqui, mas seu coração em Cristo. Fica de pé, igreja. Eu sinto nessa noite um quebrantamento espiritual. Eu sei que o Espírito Santo está falando de você, igreja. Talvez você possa pensar: mas profeta, a palavra não foi dura. Não, irmão, é a correção. O pai, ele corrige o filho porque ama. Jamais, se o pai vê o filho tocando e tocar na tomada, ele vai deixar. Não, ele vai dar um tapinha na mão, ele vai puxar com um pouco de força. E talvez o filho não entenda, mas de fato o pai sabe o que está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: Deus, ele te ama. E o intuito de Jesus morrer na cruz não foi só para que você tivesse uma chance de ser salvo, mas que de fato eu e você fosse salvo. Tenha você hoje ato de Zaqueu. Eu vou fechar com isso. Pode apagar até a luz. Feche os olhos. Sabe qual foi a atitude de Zaqueu, irmão? Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Ele não falou nada, ele só subiu numa árvore. E a Bíblia diz que isso chamou a atenção de Jesus. E Jesus mandou ele descer e disse: vai, desce e hoje eu vou ter contigo em tua casa. Alguns questionaram e falaram: epa, não, eu não vim para os salvos, vim para os perdidos. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, conta a palavra que Jesus não chega condenando, Jesus não chega criticando, Jesus não chega jogando aquele homem na parede, mesmo sabendo como era a vida daquele homem. Deixa eu te dizer uma coisa: o que foi falado aqui hoje é um lembrete do que vai acontecer. Deus não está ainda te condenando pelo teu erro, Ele quer te dar uma chance de se arrepender. E conta a Bíblia que quando Jesus comia, sem dizer uma palavra, Zaqueu foi tocado pela presença. E naquele diálogo ali, a palavra diz que enquanto Jesus comia, Zaqueu começou a chorar. Falou: Senhor, eu tenho roubado as pessoas, eu tenho pecado, eu tenho furtado, eu tenho tomado coisas das pessoas, mas se o Senhor me perdoar, eu prometo devolver tudo que eu roubei e restituir 4 vezes mais. Entenda que Jesus não fala nada. Mas sabe qual é a semelhança daquela noite na casa de Zaqueu para essa noite aqui? Que o mesmo Jesus estava sentado naquela mesa, Ele está aqui agora, e Ele quer tocar em você, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer tocar onde o psicólogo não toca, Ele quer tocar onde o médico não toca, Ele quer tocar onde pessoas não tocam. Ei, irmão, Ele te conhece por dentro e por fora, e Ele está chamando: vem, vem, vem. E a palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei em sua casa, e cearei com você, e você... Jesus falou algo que toda vez que eu leio, a lágrima escorre pelos olhos. Ele disse: ó, dá graças ao Senhor, porque hoje houve salvação nessa casa. Aleluia! O maior milagre, querido, é o milagre da salvação. É verdade. Uma vida tão importante para o Senhor que Ele deixa as 99 para ir correr atrás da ovelha perdida. Uma vida é tão importante para o Senhor que é a única ocasião que a Bíblia diz que acontece uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Feche teus olhos, irmão. Depois de tudo isso, dito isso, já fica um convite. O louvor vai adorar, mas já fica um convite para você que ainda não se alcançou com Cristo, mas tem vontade de, junto comigo, de morar no céu e passar a eternidade com Ele e ter a vida transformada por Ele, assim como eu fui